Meu nome é Fábio, da turma 159, do trabalho de Direito de Família, no qual eu vou abordar o tema o direito dos ascendentes em receber alimentos de seus descendentes. Neste meu trabalho, eu tenho como principal objetivo discutir o direito dos ascendentes em receber alimentos de seus descendentes, abordando o embasamento legislativo, bem como as noções históricas do Instituto Alimentar. A abordagem geral das pessoas obrigadas a prestar alimentos, assim como características do Instituto, passando também pela reciprocidade da obrigação alimentar. Abordo a inovação trazida pelo Estatuto do Idoso com relação ao direito dos alimentos. Também será observado ao longo do trabalho as transformações conceituais e as posições doutrinárias de jurisprudência. Meu tema é relacionado aos alimentos. São profundos e cheios de conflitos, o que nos torna relevantes ao universo jurídico. Ao longo do tempo, várias transformações ocorreram no contexto familiar, trazendo transformações, inovações e alguns aspectos do Instituto Alimentar. Os dispositivos inerentes aos alimentos estão elencados desde a legislação especial, que trata do tema, até a Constituição Federal, tratando dos pressupostos, requisitos, características do Instituto Alimentar, bem como das consequências do seu não cumprimento. Hoje, pune-se o devedor de alimentos com a sanção mais severa prevista em lei, neste caso, a prisão, pelo não adimplemento de sua obrigação. Ao contrário de muitos pensam, não existe uma regra aritmética de fixação de alimentos, dizendo que é 10, 15, 20 ou 30% de cada um tem que dar. Esses variam de acordo com os princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, ou seja, alimentos devem ser fixados à proporção das necessidades de que pede e das possibilidades de quem deve. Esse princípio está esculpido no parágrafo 1º do artigo 1694 do Código Civil, que é: podem os parentes, os cônjuges, os companheiros pedir-se uns aos outros alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive atender às necessidades de sua educação. Bom, geralmente os alimentos são devidos pelos pais de que devem prover as necessidades materiais para seus filhos. Esses não têm suficientes e não podem prover, pelo próprio ou pela manter-se daquele outro. Por outro lado, pode-se fornecê-los sem desfalque e necessidade ao seu sustento, conforme o artigo 1695. E uma pergunta se fica: e quando os pais não puderem suprir as necessidades alimentícias dos filhos, ou não existem para o cumprimento de tal obrigação? Quem prestará os alimentos, portanto? Bom, quer dizer, na falta da impossibilidade dos pais de prestar alimentos aos seus filhos, a obrigação é automaticamente transferida para os seus avós, maternos e paternos, e assim por diante. No caso dos avós ou bisavós, se existe a soma referida do cargo, conforme o artigo 1696 e 1697 do Código Civil. No caso de 1696, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, extensivo para todos os ascendentes e caindo as obrigações mais próximas de grau. Um em falta aos outros. No 97, na falta dos ascendentes, cabe a obrigação dos descendentes guardar por ordem e sucessão e falando esses aos irmãos, assim germinados como unilaterais. Ou seja, em outras palavras, não havendo ascendentes hábeis, a prestação de alimentos, a obrigação recai sobre os descendentes, observando a ordem sucessiva independentemente da origem de filiação. Na falta dos descendentes, a obrigação transfere-se aos irmãos, tanto germinados filhos do mesmo pai ou de mesma mãe, como unilateralmente, filhos do mesmo de um só pai ou só de uma mãe. A relação de parentesco se confunde um pouco. Exemplo, mais comum é um dos irmãos que são parentes de segundo grau e não de primeiro, ao pai e à mãe, parentes de primeiro grau. Como vamos explicar? Chamamento por ordem cronológica. Sabendo quanto ao parentesco, devedor de alimentos, em primeiro lugar, não estar em condições de suprir encargos e aquele chamado ao próximo. Ou seja, se eu não tenho condições, vai para o meu irmão. Mesmo que os parentes, ainda que não possa pagar alimentos, deve ser chamado ao processo, entregar ao polo passivo e apurar a real impossibilidade de adquirir a obrigação. Ou seja, vamos explicar. Explico assim: eu tenho condições e meu irmão não tem condições, mas igual eu chamo o processo, ele,
e ele tem que provar que realmente ele não tem essa condição de cumprir com essa obrigação. Fica bem simples e bem claro. Só que, obrigatoriamente, ele tem que provar que ele não tem essa condição. Regra essa, no qual também serve no caso do irmão, como eu acabei de pedir, de falar desculpa, e vir ao outro ajudá-lo. Aquele que é chamado a prestar alimentos passará sob um círculo de binômio. Necessidade do alimento e face à possibilidade financeira do alimentante. E será classificado ou desclassificado nos termos da ação, pois para provar que não tem condições para prestar alimentos, sob a pena de cair do estado de miserabilidade, não poderá ser instado em fazê-lo chamando o próximo na escala parental. Como eu falei, a questão do irmão. Eu não tenho, o pouco que eu tenho, eu posso ficar em caso de miséria. No caso, eu chamo meu irmão, que tem mais condições, mas obrigatoriamente eu tenho que chamar ele para o processo. Na base do direito natural, afirma Arnold Ramos na sua obra de 2009 que a obrigação de alimentar é o dever mútuo e recíproco de quem se dá entre parentes, cônjuges ou companheiros, que por recursos financeiros devem fornecer alimentos de natureza ou em alimentos. Acrescenta Kalari, em 2002, que sempre se reconheceu que em algumas circunstâncias momentâneas ou parentes, como doenças, inabilitações para o trabalho, idade avançada e qualquer outra espécie de incapacidade, pode deixar esse indivíduo adulto impossibilitado de sustentar-se sozinho. Daí surge a proteção que passa a ser devida. No embasamento legislativo, Rodrigues, em 2008, retrata que, apesar da noção da caridade atribuída ao Instituto Alimentar, a partir do momento em que o legislador deu o direito à ação de alimentos, surgiu para alimentos a obrigação jurídica, não somente para a moral. Rodrigues, também continua em 2018, menciona a tendência de impor o dever de socorro a de quem necessita do Estado, e explica que, para aliviar-se de tal encargo, o Estado transforma-se o dever aos parentes ou cônjuges essa necessidade. Afirma que é de interesse do Estado observar deste dever, pois não observa os alimentos, números, pessoas, poderes ativos de dever socorrer. Em razão disso, o dispositivo possui uma sanção grave, podendo até mesmo resultar na prisão de quem deve atenção. Como eu falei, vamos supor que eu sou obrigado a prestar alimentos a meu pai, a minha mãe, ou aos meus avós. Eu fui obrigado, eu não cumprir essa obrigação, eu posso sofrer essa sanção de prisão. As consequências de não observação da obrigação de alimentar natural, na descrição de Giuseppe Giovanenda, de 1965, e de Charles, de 2002, que o meio de execução forçada da obrigação de alimentos tanto também pode ser na coação como subrogação. Na coação, busca-se conseguir o valor devido do credor na participação obrigando-se a prestar o que deve. Cita como, por exemplo, um arresto pessoal. A subrogação. Busca-se o objetivo do bem devido, independentemente da participação do obrigado. Exemplifica-se como a penhora. Como ensinamos em 2009, o devedor de alimentos que não faz o pagamento está sujeito à prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, acordado no artigo 703, capítulo 1º, do Código Civil, que dispõe. Na execução da sentença, uma decisão que fixa alimentos provisórios, o juiz mandará citar o devedor em 3 dias, efetuar o pagamento e provar ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se o devedor não pagar e nem se excusar, o juiz decretar a prisão no prazo de 1 mês a 3 meses. No caso dos alimentos ascendentes, tá? como diz o trabalho, Parisato, em 2005, introduz o entendimento do binômio da possibilidade na necessidade. Podemos os pais pedir alimento aos filhos fazendo uso do dispositivo, do disposto na lei 5.478, 25 de junho de 68, tá? É antiga, mas ainda em vigor, que trata da ação de alimentos. Aborda que ainda que o dispositivo que trata de alimentos para os ascendentes resulta em questão humanitária e familiar. Pois os pais criam e cuidaram dos filhos, e os filhos maiores o dever de amparar os pais à velhice desde que eles necessitem. Cara, lembra da criação da lei, o artigo 399, são devidos os alimentos quanto o parente que os pretende, não tem bens, nem poder prover pelo seu trabalho a própria manutenção de quem se reclama, pode fornecê-lo sem desfalque e necessidade de sustento. No parágrafo único desse mesmo artigo, no caso dos pais na velhice,
carência e enfermidade ficarem em condições de prover o próprio sustento, principalmente quando despojar-se de bens em favor de sua prole. Ou seja, eu vendi tudo que eu tinha para minha prole, hoje eu não tenho mais nada. Então, hoje a minha prole tem, então vamos chamar ele para nos ajudar. E no Estatuto do Idoso, a situação do idoso hoje tem na forma de tratamento especial ampliado pelo seu respectivo estatuto, a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. O Estatuto do Idoso faz menção aos direitos dos alimentos aos idosos na redação do seu artigo 11º. Os alimentos são prestados ao idoso na forma da lei. O artigo 12 menciona a solidariedade e obrigação da redação, assim que dispõe. É obrigatório, podendo o idoso optar em um de seus prestadores, ou seja, um irmão ou outro. O Estatuto do Idoso termina no que se fala dos parentes que possuem condições de sustentar a pessoa maior de 60 anos. A responsabilidade passa ao poder público, como dispõe o artigo 14. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas para prover seu sustento, impõe-se ao Estado ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Quem tem 65 anos de idade e não dispõe do meio de sobreviver por si só, e não pode socorrer a sua família conforme o Estatuto do Idoso, tem um benefício mensal, como o artigo 34. Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuem meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, ou seja, eu não poder sustentar meu pai, minha mãe, ou algum parente que me pedir essa pensão alimentícia, tá? É assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social do LOAS. Então, eu concluo nesse meu trabalho. Bom, eu concluo então, tá, que nessa evolução histórica do entendimento doutrinário, jurisprudencial, tem-se desde o Código de 1916 que o direito dos pais tem de receber esses alimentos. Mencionado no Código Civil e na Constituição Federal reciprocidade da dessa obrigação alimentar, onde os pais têm o dever de assistir os filhos maiores e na mesma proporção em que os filhos devem amparar os seus pais na sua velhice. A falta de condições por parte do pai não exime as obrigações com o seu filho. Não sendo capaz de alimentá-los, poderão ser chamados aos ascendentes para cumprir as obrigações, podendo contribuir com o quantia que seja suficiente. Da mesma forma que os avós podem ser chamados para completar uma pensão. Seria esse mesmo caso, eu chamar alguém, um descendente meu, para me ajudar a sustentar um ascendente nosso. A obrigação de alimentar um ascendente não deve ser vinculada à reciprocidade, e assim ao parentesco, devendo ser cumprida incondicionalmente, uma vez que qualquer filho necessitado por sua atividade ativa de pleitear alimentos, na mesma proporção, em qualquer pai desprovido, por meio de sobreviver também, enquanto ser munido da mesma capacidade, independentemente de ter ou não despojado de bens para ajudar aquele filho. Muito obrigado.